apenas para as crianças, é para todos nós. 1 João capítulo 5, vamos concentrar os nossos corações na palavra de Deus. O título do sermão é Cristão com certeza. Cristão com certeza. Já se deram conta, ao abrirem as vossas Bíblias, que chegamos ao final da primeira carta de João. Com o sermão de hoje, iremos contabilizar ao todo 11 sermões, no total de toda a nossa série de exposição desta pequena, mas preciosa carta, a carta de 1 de João, da qual eu sentirei muitas saudades de estar mergulhado na mesma e a estudar de uma maneira mais profunda esta preciosa carta. Ela é tão preciosa, ainda mais vivendo no contexto onde nós vivemos, na realidade onde nos encontramos. Nós vivemos numa realidade, no mundo, marcado por fake news, mentiras, contradições, conspirações, insegurança, instabilidade e, com tudo isto, ansiedades mil. Esta carta de 1 João é como um oásis de refúgio, de verdade, de segurança, de certeza para a alma de todo cristão. Esta carta, ela não foi escrita com o propósito de gerar dúvidas. Esta carta foi escrita com o propósito de gerar certezas. A vida cristã é uma vida de certeza, ou de certezas. Uma das músicas portuguesas mais famosas de todos os tempos, cantada talvez pela cantora mais famosa portuguesa de todos os tempos, Amália Rodrigues, tem como título Uma Casa Portuguesa. E o refrão da mesma diz algo assim: é uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Bem, inspirados em Amália, eu penso que o refrão da carta de 1 João pode ser: é um cristão com certeza é um cristão. Este refrão ecoa em toda a carta. É um cristão com certeza é um cristão. João escreveu esta carta para criar certeza nos nossos corações, nas nossas mentes, certeza sobre quem é Jesus Cristo, sobre a salvação e sobre, de facto, se nós temos a vida eterna. Esta carta é escrita com o propósito de dar conhecimento destas verdades fundamentais e essenciais para a alma de todo cristão. Ao longo desta pequena carta, 39 vezes aparece a palavra traduzida nas nossas Bíblias como conhecemos ou sabemos, ou também os seus sinónimos. 39 vezes. Ao chegarmos ao final destes últimos versículos desta carta, esta mesma palavra saber, conhecer, aparece 7 vezes em apenas poucos versículos. 7 vezes. Um cristão, então, para o apóstolo João, e aquilo que aprendemos e que ecoa ao longo de toda a carta, um cristão deve ser alguém com certezas e não com dúvidas. Eu refiro-me
E o apóstolo João também faz referência, obviamente, às certezas daquilo que importa verdadeiramente para esta vida e piedade. As certezas sobre quem é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. As certezas sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Messias, Salvador. As certezas sobre a salvação. E as certezas de como é que tu podes ter a certeza da vida eterna. Temos tudo sobre isto, sobre estas verdades. Temos aprendido ao longo desta carta. E ele vai concluir, resumindo todas estas verdades, nestes últimos versículos. No final desta carta. Já sabemos que o apóstolo João gosta de repetição e, quando repete algo, ele vai ampliar, vai dar maior profundidade, maior conhecimento. Então, um cristão com certeza é um cristão que tem o quê? Bem, vamos ver juntos o que o apóstolo João diz, do versículo 14 até ao final desta carta, até ao versículo 21. Vamos ler a palavra de Deus. Aqueles que podem, por favor, façam leitura da palavra de Deus por uma questão de respeito a Deus, de pé. Diz assim a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que oro. Toda a injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive a pecar. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Podem sentar-se, amados irmãos. O que é que vemos aqui? Cristão com certeza é um cristão que tem confiança na oração segundo a vontade de Deus. A primeira coisa que vemos aqui, do versículo 14 até ao versículo 17. Confiança na oração segundo a vontade de Deus. Reparemos. Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele. Interessante esta palavra confiança. O sentido desta palavra é ousadia. E esta é a ousadia que temos nele, não em nós, não em quem nós somos, nele, em Deus, em Cristo. Qual é a ousadia que nós temos? Ele vai dizer, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Implícita aqui está a ideia que nós sabemos e conhecemos que Deus nos ouve. Deus ouve as orações do seu povo. Os seus filhos, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm acesso ao trono da graça de Deus. Continuamente. Sem impedimento. Deus ouve. E aqui o significado é atende, responde às orações dos seus filhos. Isto é algo fascinante,
Porque eu sei que seguramente vocês não se lembram do último sermão em João. Foi há 2 domingos atrás. E no versículo 13, o apóstolo João diz que nós podemos ter e que escreveu esta carta com o propósito que nós tenhamos a certeza da vida eterna. Versículo 13, reparem, eu descrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Agora, o fascinante é que nós não temos de esperar, fazendo esta ponte para o versículo 14, reparem, nós não temos de esperar pela glória, pela vida eterna, a vida além do sepulcro, para termos um relacionamento com Deus. Nós já temos no presente a vida eterna. É por isso que nós já temos um relacionamento com Deus. É por isso que falamos com Deus e Deus nos ouve e Deus nos atende, se somos dele. Isto é algo maravilhoso. A vida eterna já começa a ser vivida hoje. Desde o momento da nossa conversão. Este relacionamento será um relacionamento que nos vai acompanhar para todo o sempre. Mas nós já experimentamos a realidade da vida eterna. A vida de Deus em nós. Ora, isto deve produzir em nós uma grande confiança quando nós oramos. E, na verdade, deve ainda empurrar-nos mais para a oração. Porque nós temos esta verdade maravilhosa, que Deus nos ouve. Deus ouve as nossas orações. Nós podemos ter contacto com o céu, com o Deus eterno, transcendente, todo-poderoso, agora, aqui, por meio da oração. Temos confiança também, de acordo às palavras do apóstolo João, que a oração é um cheque em branco, que é passado pelo céu, pelo próprio Deus a nós. A oração é um cheque em branco. Já vou explicar melhor isso. Reparem o versículo 14. Se pedirmos alguma coisa, o apóstolo João já tinha afirmado o mesmo nesta carta e agora apenas está a repetir esta verdade sobre a oração, aquilo que ele já tinha dito em 1 João capítulo 3, versículo 21 e 22. E eu vou ler para vocês. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, que somos dele. E reparem o versículo 22, a implicação dessa realidade. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos qualquer coisa que lhe pedirmos. Cheque em branco. Dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A oração é um cheque em branco. Agora alguns já estão a esfregar as mãos. Agora eu posso pedir por 1 milhão de euros. Agora eu posso orar pelo carro 0 quilómetros. Ou então alguns aqui são mais humildes. Eu quero apenas uma PlayStation 5. Eu quero... Bem, há um problema que nós temos. A oração cheque em branco, se é de acordo à sua vontade. Realmente esse não é um problema, é uma bênção. Porque o nosso maior problema é que nós não sabemos como orar. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 ou 36. Eu acho que é o versículo 26. Nós não sabemos como orar. É isto que Tiago diz na sua carta. Eu vou ler para os irmãos. Tiago capítulo 4. Se quiserem acompanhar, por favor, não deixem a marca... deixem marcado, digamos, 1 João 5, vamos voltar rapidamente, mas Tiago 4, versículo 2, parte final, e versículo 3, reparem o que diz sobre a oração e o nosso problema. Um dos nossos grandes problemas é não orar ou não saber como orar. É não orar ou não saber como orar. Reparem como Tiago diz isto. Tiago 4, versículo 2, na parte final, e depois o versículo 3. Nada tendes porque não pedis.
pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. 1 milhão de euros, o carro 0 km e a PlayStation 5. Um dos nossos grandes problemas é não orar ou não saber como orar. Porque Deus sempre prometeu ouvir as orações dos seus filhos, mas Ele tem condições claras para responder às nossas orações. Qual é a condição que Ele tem? O versículo 14 diz: segundo a sua vontade. Não segundo a nossa, mas segundo a sua vontade. E esta é a chave para a confiança do cristão na oração. É pedir segundo a sua vontade. Reparem como João, e o apóstolo João escreveu este evangelho, estas palavras de Jesus, no evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler para vocês, e aqueles que estão a tomar nota, é João 14, versículo 13 e 14. Reparem as palavras de Jesus. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome. Cheque em branco. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Agora, qual é o problema do mundo evangélico hoje em dia? É que usa e abusa em nome de Jesus para reivindicar algo. Reivindicar algo que é de acordo aos seus prazeres e à sua vontade. Deus nunca vai responder essas orações. Não é esta a maneira. Quando Jesus disse e prometeu, cheque em branco, responder e podemos pedir tudo e Ele nos vai dar, se for no seu nome, o que é que Jesus quis dizer com isso? Não é para nós usarmos, como nós fazemos habitualmente, terminar as orações em nome de Jesus, amém. Tu não tens nenhum exemplo na Escritura que a oração deve terminar desta maneira. Eu não estou a dizer que está errado ou é pecaminoso. Só estou a dizer que não há nenhum exemplo das orações todas que estão registadas na Bíblia. O que é que Jesus quis dizer em meu nome? O que é o nome? Nome, naquele tempo, naquele contexto, da maneira como Jesus usa, é uma referência ao carácter dele, à vontade dele e aos propósitos dele. Então nós devemos orar de acordo ao seu carácter, de acordo à sua vontade, de acordo aos seus propósitos. E se for assim, o cheque é em branco. O Senhor vai conceder todas as coisas. Nós devemos ter a atitude de Jesus. Ele próprio deu-nos o exemplo de como orar. Quando estava no jardim de Getsemane, na última noite, antes da crucificação, ele estava em grande angústia por causa daquele momento que iria enfrentar, em que a ira de Deus, do Pai, seria derramada por ele. Então ele ora da seguinte maneira: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele manifestou um desejo. Não é errado manifestarmos o desejo. Se possível, qual é o cálice? Vocês sabem. É o cálice da ira de Deus. Jesus está a orar ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Mas como é que ele conclui esta mesma oração? Logo no imediato: mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Isto é que é orar. De acordo ao nome de Jesus, de acordo à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, para a glória de Deus. Nós devemos orar desta maneira. Que se faça a vontade de Deus, porque nós não conhecemos todas as coisas. E realmente a palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, quando Deus não responde às nossas orações conforme nós queremos, temos que confiar que a sua vontade é melhor. Ela é boa, agradável e perfeita, porque nós não sabemos todas as coisas. Mas Ele sim. Nós devemos então orar sim, sabendo com confiança que Deus nos ouve e que Deus vai responder, sempre se estivermos alinhados com a sua vontade. Reparem versículo 15, voltando ali a 1 João. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos
que já alcançamos o que lhe temos pedido. Reparem novamente esta palavra saber, a palavra grega oida, saber, conhecer. Aqui repete novamente o apóstolo João, ele ouve, ele atende, ele responde a tudo o que for de acordo com a sua vontade. Agora a pergunta é, como é que podemos conhecer qual é a sua vontade? É por isso que tu e eu precisamos conhecer melhor as Escrituras. É por isso que temos que orar inspirado nas Escrituras. Só assim iremos conhecer melhor, ser moldados e ter a mente de Cristo. E reparem esta certeza e confiança que um cristão com certeza tem. Sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Nós podemos ter a confiança, a segurança absoluta que Deus responderá às nossas orações de acordo à sua vontade e a mesma sempre será o melhor para nós. Esta certeza de sucesso nas nossas vidas de oração deve nos levar à diligência para orar e não à negligência na nossa vida de oração, nem na nossa participação também dos encontros comunitários de oração. Não é da sua vontade que o seu povo ore a Ele, é. Não é da sua vontade que o seu povo se junte para orar e clamar a Ele de acordo à sua vontade, à sua glória, à adoração do seu nome aqui, ao avanço do Evangelho. Tudo isso sabemos que é vontade. Não é da sua vontade abençoar o seu povo, é. Então devemos ser diligentes para orar, porque temos promessas preciosas e não negligentes. Na nossa oração individual, nem na nossa oração comunitária. Versículo 16. Reparem agora como liga, e agora vamos entrar, versículo 16, a um dos versículos de maior dificuldade de interpretação de todo o Novo Testamento. Mas reparem como este versículo está ligado ainda ao tema da oração. Versículo 16. E eu vou precisar da vossa atenção, porque é um versículo de difícil interpretação. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Ainda sobre a oração, o apóstolo João traz uma aplicação prática. Ou seja, nós devemos orar pela alma dos nossos irmãos e daqueles irmãos que estão em pecado. Esta é a primeira aplicação prática. Isto é o mais simples de todo o versículo. Depois o resto complica tudo. Nós devemos preocupar-nos com o pecado dos nossos irmãos, com a ausência dos nossos irmãos da congregação, porque é pecado, é desobediência. Hebreus 11:25 diz, não deixemos de congregar-nos. Se tu sentes a falta de um irmão ou de uma irmã no nosso meio a congregar-se, nós devemos orar por esse irmão, por essa irmã, e devemos chamá-lo de volta à comunhão. Isto é preocupação genuína. É uma aplicação. Nós devemos orar pelos nossos irmãos que estão em pecado, porque isso é preocupar-se com a alma dos mesmos, qualquer que seja o pecado. Porque todo o pecado leva à ruína. Mesmo que não leve à perda de salvação, porque é um irmão verdadeiro. Mas o pecado traz consequências. Afeta a comunhão daquele irmão com Deus e afeta também a igreja, o testemunho. Desencoraja, perturba, destrói famílias, casamentos. O pecado traz ruína. E se amamos verdadeiramente os nossos irmãos, que é um dos temas do apóstolo João ao longo desta carta, da verdadeira marca de alguém que conhece a Deus, ama a Deus e ama o irmão, ele vai orar. Ele vai se preocupar com a alma do irmão. Ele não será indiferente. E a maior demonstração de amor que nós podemos ter por uma alma, por um irmão, por uma irmã em pecado, é dedicarmos-nos a orar pelos mesmos, chamando-os ao arrependimento
e que Deus lhes conceda o arrependimento. Porque as nossas orações, reparem nas palavras do apóstolo João, as nossas orações podem literalmente resgatar da morte a um irmão. O que é que diz o versículo 16? E Deus dará vida ao que cometeu pecado. Isto nos diz que nós nunca devemos perder a esperança no perdão e restauração de um irmão, independentemente do pecado em que se encontra. Deus dará vida ao que cometeu pecado, respondendo às nossas orações. Isto nos dá esperança. Nunca devemos perder a esperança do perdão e da restauração por um irmão em pecado. Obviamente por um irmão, uma irmã em pecado. Agora, eu creio que aqui resgatar dará vida ao que cometeu pecado. Talvez exemplos nas Escrituras que nós vemos esta aplicação na prática, que traz um melhor entendimento. É, por exemplo, citámos há pouco e lemos há pouco a carta de Tiago, em que vemos que os presbíteros, os pastores da igreja, devem orar pelos doentes, pelos enfermos da igreja, quando os mesmos estão doentes por causa de pecado, disciplina física de Deus, e se eles confessam os seus pecados, eles serão perdoados. Reparem, Tiago, se tu nunca pensaste neste texto, diz isto mesmo. Tiago 5, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Está algum de vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os pastores, os anciãos, para que estes orem sobre ele, e ungindo com óleo em nome do Senhor. Continua. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Aqui vemos a associação de uma doença, enfermidade, associada a uma vida de pecado não confessado. Quando confessa os pecados, obtém a cura, porque se arrependeu. O que é que isso nos diz? Deus disciplina o seu povo. Deus disciplina os seus filhos. É por isso que nós temos exemplo, por exemplo, o texto que nós lemos habitualmente na celebração da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, versículo 30, em que o apóstolo Paulo adverte que há muitos entre os da igreja de Corinto que já tinham partido, que já dormem. Olhem, reparem o que diz. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, ou que já morreram. Todo o contexto da leitura ali da celebração comunitária da ceia do Senhor é de aproximar-se da ceia do Senhor e participar sem temor de Deus, sem reverência. Como hipócrita, Deus disciplina. Inclusive pode disciplinar até com a morte. É por isso que quando vemos algum irmão em pecado, nós devemos orar por esse irmão. Para que Deus tenha misericórdia dele. Para que ele possa arrepender-se. Porque se não fizer, a mão de Deus será pesada sobre ele. E pode, talvez, eventualmente, como temos exemplos no Novo Testamento, inclusive discipliná-lo com a morte física, para que ele não seja mais uma vergonha para o seu nome à face da terra. Vamos continuar com o versículo 16. Nós devemos orar por estes, não é? Que pecam, mas é um pecado que não é para a morte. Porque reparem a segunda parte do versículo 16. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que oro. Apóstolo João, o que é que tu queres dizer com isto? A que pecado João se refere? Pecado para a morte e que ele aconselha, nem vale a pena orar. Nós sabemos, em Romanos 6, 23, que todo o pecado tem como salário a morte. E também sabemos, nesta mesma carta, em 1 João 1, 9,
que temos uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça, de toda a maldade, de todo o pecado. Então, João, ao que te referes? A que pecado? O pecado para a morte que está a falar aqui é a morte espiritual. É a separação eterna de Deus. Uma morte onde não há possibilidade de perdão. Consideremos algumas opções aqui. Que pecado é este para a morte? Por exemplo, podia ser uma referência a um pecado não confessado que leva à morte por disciplina divina. Mas, se o apóstolo João aqui, na segunda parte do versículo 16, está a falar de um pecado em que nem vale a pena orar, e é para a morte, então para mim é um pecado onde não há possibilidade de perdão. E por isso não está a falar de um pecado específico, não confessado, que leva à morte por disciplina física divina. Por favor, me acompanhem. Segunda opção. Os católicos romanos, inspirados por Tomás de Aquino, criaram a classificação de pecados veniais e pecados mortais. O pecado venial, na teologia católica romana, é aquele que não rompe a relação com Deus, apenas enfraquece. O pecado mortal, de acordo com a teologia católica romana, é aquele que leva à morte espiritual, rompe a relação com Deus. De onde é que eles tiraram essa conclusão? Deste mesmo versículo 16. Agora, eu não creio de todo que esta distinção de pecados desta forma, ela é sustentada nas Escrituras. Pecados mais graves e pecados menos graves que podem quebrar até a relação com Deus de um verdadeiro filho de Deus e levar à morte espiritual. Não, a salvação é uma vez assegurada em Cristo, na obra de Cristo, e é para todo sempre. Não há perda de salvação. É certo que nem todos os pecados são julgados por Deus da mesma maneira. É certo isso. Mas nós não vemos na Escritura que podemos cometer um pecado que rompa a relação com Deus e que nos leva inevitavelmente à morte espiritual. Se somos filhos de Deus, não podemos perder a salvação. Ela não está assegurada em nós, está assegurada em Cristo e na sua obra. Vamos para outra opção. Aqui talvez há uma referência ao pecado para a morte. É uma referência à blasfémia contra o Espírito Santo. Vocês sabem o que é a blasfémia do Espírito Santo? É um pecado deliberado, consciente, da rejeição da verdade conhecida, a ponto de atribuir aquilo que os fariseus praticaram. Atribuir as poderosas obras e sinais de Jesus Cristo, evidentemente só podiam ser realizadas pelo poder de Deus, mas em vez disso, conscientemente, maldosamente, perversamente, atribuírem ao próprio inferno estas obras, ao próprio maligno, a Satanás. Este é o pecado da blasfémia contra o Espírito Santo. E é certo que este é o pecado imperdoável. Chega a um ponto de não retorno, em que não há possibilidade de salvação para aquele homem, para aquela mulher, para aquele coração, por causa do próprio caminho que ele trilhou. E está debaixo do juízo de Deus, sem retorno, que nós desconhecemos. Só Deus conhece. Agora, eu não creio que aqui está a falar deste pecado também para a morte, que é a blasfémia contra o Espírito Santo. Porquê é que eu não creio? Porque ele não aparece em nenhuma parte da carta de 1 João. Não há nenhum contexto sobre o mesmo. Apenas o apóstolo João nos daria uma... Ou seja, teríamos que supor que era. Porque ele não falou em toda a carta sobre o mesmo. O que é que eu creio que é este pecado para a morte? E creio que é a melhor interpretação. De acordo ao contexto da carta e ao que o apóstolo João já tinha referido ao longo da carta, e por isso não tem necessidade de explicar ao final da carta muito mais sobre esse pecado para a morte. É o pecado da apostasia. É o pecado da apostasia. Alguém
que confessou a Jesus Cristo pela boca, mas nunca nasceu de novo, nunca foi convertido de coração, nunca teve a sua vontade mudada, nunca esteve no Filho, é alguém que confessou de boca a Jesus Cristo, mas ele se desvia da fé, tal como os falsos mestres que negavam a pessoa e obra de Jesus Cristo e encaminhavam muitos outros para o engano e a desviar-se do verdadeiro Jesus Cristo. E é este que é o pecado para a morte. Esta mesma interpretação é a de João Calvino. Ele disse o seguinte, no seu comentário sobre este versículo. Passo a citar. Pode-se inferir do contexto que este pecado não é uma queda parcial ou a transgressão de determinado mandamento, mas apostasia deliberada, pelo qual as pessoas se desviam completamente, conscientemente de Deus. E sem dúvida parece a melhor interpretação por causa do contexto da carta, a apostasia. Tendo conhecido a verdade, ouvido a verdade, pregado até em nome de Cristo, confessado a Cristo, como era a realidade dos falsos mestres, agora negarem o verdadeiro, negarem Jesus Cristo e conduzirem outros ao engano, à mentira, a desviar-se de Deus e da verdade no seu filho. Isto foi aquilo que aconteceu com Esaú. Olhem um exemplo disto, um pecado para a morte. Terrível. Esta passagem, Hebreus 12, versículo 16 e 17. Eu vou ler para vocês. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, o irmão de Jacó, que por uma simples refeição, um prato de lentilhas, não é? Por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17, reparem isto, o terrível. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Este é o caminho da apostasia, que é sem retorno. Sem retorno. É preciso deixar claro para terminar que o apóstolo João em nenhum momento está a falar da possibilidade de alguém salvo cair da graça de Deus e perder a sua salvação. E ele não pode estar a falar aqui de alguém que é salvo, este que peca para a morte. E por isso, o apóstolo João até diz, não digo que ore, ou que oremos pelo mesmo. Ele está a falar de alguém como aos falsos mestres, que de uma maneira consciente, obstinada, negavam a verdade e negavam o verdadeiro Filho, Jesus Cristo, conduzindo muitos outros a rejeitar a verdade e a rejeitar a salvação em Jesus Cristo, ficando demasiado evidente pelas suas obras que eles vão de mal a pior, sem retorno. Versículo 17. Toda a injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Não é difícil agora de entendermos este versículo. Toda a injustiça é a transgressão à lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por isso, toda a injustiça, desobediência aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, é pecado. E somente pela graça de Deus é que a desobediência aos mandamentos de Deus não tem consequências eternas de condenação para nós. Porquê? Porque já fomos perdoados em Jesus Cristo. Ele levou sobre ele todas as nossas injustiças. Nós somos uma prova viva também deste versículo 17. E há pecado que não é para a morte. Nós somos uma prova viva do mesmo. Nós pecamos. Mas nós temos a esperança e a certeza, o apóstolo João diz-nos, da vida eterna. Por causa da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Unicamente. Versículo 18
a 20. Então nós vimos que um cristão com certeza é um cristão que tem confiança na oração segundo a vontade de Deus. Os primeiros versículos que nós estivemos a refletir, do versículo 14 a 17, transmite esta verdade. Agora reparem, do versículo 18 a 20, o apóstolo João vai dizer-nos que um cristão com certeza é um cristão que tem certezas e vai nos dar várias certezas. Olhem primeiro no versículo 18. Um cristão tem a certeza da sua vitória sobre o pecado. Versículo 18. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive a pecar. Literalmente, no original está, não peca. Agora, o que é quer dizer isto, o apóstolo João? O verbo pecar aqui, ou não peca, está no presente ativo. Ou seja, não peca deliberadamente, continuamente, constantemente. É o seu estilo de vida. Porque nós já vimos, para aquele que nasceu de novo, que o seu coração foi transformado, que tem uma nova vontade, novos desejos para fazer a vontade de Deus, ele não vive continuamente a pecar. O pecado é um acidente, não é um estilo de vida na sua vida. Ele arrepende-se, ele pede perdão, ele confessa, ele clama a Deus misericórdia e ajuda para vencer o pecado. Então um cristão, ele tem a certeza da sua vitória sobre o pecado. Ou seja, que ele não vive a pecar. Ele tem o poder para dominar as suas paixões, não por ele mesmo, mas pelo Espírito de Deus que está nele. Que faz o mesmo lutar contra o pecado, dominar as suas paixões. E mesmo quando cai, o levanta em arrependimento. Sabem qual é a marca? O apóstolo João repetiu isso e está novamente a tocar neste ponto. A marca que tu és um verdadeiro cristão não é porque lá no passado tu foste batizado. A marca que tu és um verdadeiro cristão não é porque repetiste uma oração do evangelista. A marca que tu e eu somos verdadeiramente cristãos é porque continuamos hoje a manifestar e a permanecer na fé e no arrependimento de pecado. Se isto não é visível a ti, então tu não podes ter segurança nenhuma que tens a vida eterna e que tu és um filho de Deus. O verdadeiro cristão ainda peca. Ainda não foi livre da presença do pecado. Mas o pecado é um acidente na sua vida. Não é sua prática habitual, contínua, sem arrependimento. Não é. Outra certeza que nos diz o apóstolo João que o cristão tem. Além da certeza da vitória sobre o pecado, a certeza da nossa vitória sobre Satanás. Ainda no versículo 18. Pelo contrário, aquele que na minha Bíblia está em minúsculo, mas deveria de estar em maiúsculo, aquele que nasceu de Deus o guarda. Por que é que devia estar em maiúsculo? Este aquele é Jesus Cristo. Não está a falar do cristão. Não está a falar de nós. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não o toca. Outros significados desta palavra no grego para tocar é não o retém, não o detém, não o prende, não o agarra. Aquele que nasceu de Deus é uma referência a Cristo. É Ele quem nos guarda. Mas em que sentido é que o apóstolo João diz que Cristo nasceu? Em que sentido é que o apóstolo João diz que Cristo foi gerado? Porque esta mesma palavra nasceu é a mesma palavra no grego que o apóstolo João usa em relação aos cristãos. Usa em relação a Cristo. Agora, por que é que ele usa também em relação a nós que nascemos de Deus? Claro, porque isso faz todo o sentido. Porque nós temos a vida de Deus em nós. Nascemos de novo pela sua vida. A vida de Deus em nós. Agora, o problema é, por que é que ele usa esta palavra para Cristo? Fica claro, e tem que ficar claro nas nossas mentes, Cristo não é filho de Deus como nós o somos. Ele é o Filho unigênito de Deus.
devemos ter muito cuidado aqui. Quando o texto diz aquele que nasceu de Deus, aquele que foi gerado por Deus em relação a Cristo, o texto não significa, como algumas seitas dizem por aí, que Cristo foi criado, que Cristo teve um começo, que Ele é inferior ao Pai. Não. Então o que é que o apóstolo João quer dizer? O apóstolo João está a dar esta palavra, não está a fazer uma referência à origem de Cristo. Porque nós sabemos como ele começa o Evangelho de João. O verbo de Deus é eterno, estava com Deus e era Deus. Quando ele usa esta palavra gerado de Deus, o apóstolo João quer apontar para a relação única de Cristo com o Pai. Assim como nós nascemos dos nossos pais, não é? Naturalmente. Mas no novo nascimento ele vem de Deus e temos uma relação única com Deus, o Pai. Também quer apontar que Cristo é da mesma essência de Deus, o eterno Deus. Aliás, ao longo desta carta, o apóstolo João já provou que o único Deus vivo e verdadeiro que ele conhecia, que tinha visto, tocado, apalpado, ouvido, era Cristo. O que vemos na Escritura é que Cristo é eternamente gerado pelo Pai, no sentido em que Ele sempre existiu. Deus é eterno, Cristo é eterno. Ele nunca começou a existir e a sua origem é eterna, não é temporal. O que sim João quer com este texto e com esta afirmação sobre Cristo, aquele que nasceu de Deus, é olharmos para quem é o nosso Senhor e Salvador, que nos guarda do maligno. É nele que está a nossa segurança. A nossa segurança é no próprio Deus, no próprio Filho de Deus, no próprio Cristo, o eterno. E por isso a nossa salvação é eterna e segura para todo o sempre. O maligno não o toca. Essa é a certeza de todo o cristão. A nossa segurança está baseada em Cristo, não em nós. Se por um segundo a salvação dependesse de mim, eu perderia essa mesma salvação. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos vigia do maligno. O maligno, nós sabemos que é uma referência ao próprio Satanás, que se manifesta de várias formas neste mundo. O seu espírito anticristo, o sistema deste mundo anti-Deus, os falsos mestres, os falsos ensinos, tudo promovido e governado pelo próprio Satanás. Mas atenção, o que somos relembrados é que nós temos a vitória sobre Satanás. Satanás não é todo poderoso. Ele é como Lutero disse sobre ele mesmo. Satanás é como um cão preso pela trela. E quem está a segurar essa trela é o próprio Deus, o próprio Cristo. Claro que ele ainda nos perturba. Ele cria confusão. Ele faz ataques contra a nossa fé. Ele nos tenta. Isto acontece nesta realidade. Mas Ele jamais nos pode desferir um golpe mortal. Jamais Ele nos irá poder destruir para a eternidade, porque temos a certeza da vida eterna com Cristo. E também temos a certeza, se alguma coisa nos acontece a nós, mesmo aquilo que aconteceu com Jó, sabemos que só acontece com a permissão de Deus. Satanás não tem nenhum poder. Então nós já vimos que cristão com certeza é um cristão que tem a vitória, a certeza da sua vitória sobre o pecado, a certeza da sua vitória sobre Satanás. E reparem, versículo 19, temos que avançar. A certeza da sua identidade. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A certeza que nós somos de Deus, que pertencemos a Deus, porque o Espírito de Deus dá esse testemunho, como nós já vimos anteriormente nesta carta. Reparem, só existem dois grupos de pessoas no mundo. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Nós temos a certeza que somos de Deus porque conhecemos a verdade e conhecemos o verdadeiro Filho de Jesus Cristo, cremos nele e permanecemos na fé, no amor e na obediência. Não perfeitamente, mas permanecemos. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. Olha, esta palavra no original, este verbo, jaz, está no presente médio passivo.
Ou seja, o que implica que este mundo está numa passividade tranquila e a imagem que João nos apresenta é nos braços do próprio diabo. Tranquilo. Satisfeito. Que contraste, não é, conosco? Este mundo está nos braços do maligno, tranquilamente, rumo à destruição. Enquanto nós, como filhos de Deus, estamos nos braços de Deus, guardados em Cristo, para a salvação eterna. Que contraste. Reparem outra certeza no versículo 20, que o cristão tem, com certeza. A certeza da encarnação do Filho de Deus. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este versículo aqui, o pastor que já partiu para a glória, John MacArthur, ele afirma sobre este versículo que é: aqui encontra-se a maior certeza de todas. E que este versículo resume todo o ensino principal de toda a primeira carta de João. A certeza sobre quem é Jesus Cristo, da encarnação do Filho, da humanidade do Filho, da divindade do Filho e da salvação unicamente que temos nele. Reparem, este é o verdadeiro Deus sobre Jesus Cristo e a vida eterna. Para as seitas que negam a pessoa de Jesus Cristo, tu tens que abraçar a Jesus Cristo de maneira completa, como Deus homem. Não podes negar nenhuma das suas naturezas, porque senão não tens nada. Para as seitas que negam que Jesus Cristo, como as testemunhas de Jeová, como os mormons e por aí fora, que negam que Ele é o próprio Deus e o fazem inferior a Deus, olhem o testemunho, ouçam o testemunho de João. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João 17,3 diz: esta é a vida eterna, conhecer-te, o único Deus verdadeiro e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo. Esta é a vida eterna. Esta palavra verdadeiro Deus significa o original. Ou seja, ele não é uma cópia, não é uma imitação, ele é o próprio Deus. E nele temos a vida eterna, porque só há vida eterna em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Diante de todas estas certezas que nós temos, a certeza que as nossas orações são ouvidas, a certeza que conhecemos o Cristo encarnado, o verdadeiro Deus, a certeza da vitória sobre o pecado, a certeza da vitória sobre Satanás. É por isso que o apóstolo João termina desta maneira. Diante de tudo aquilo que nós sabemos e temos como certo e temos recebido de Deus, reparem o versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. De forma carinhosa, amorosa, João, usando as mesmas palavras que Jesus usou para os seus discípulos, fala para estes irmãos, para estes cristãos, e os relembra que eles são filhos e realmente somos filhos de Deus. Ele termina esta carta relembrando novamente da identidade que nós temos em Deus. Não há maior privilégio, não há realidade superior a esta, o ser filho de Deus. E à luz de todo o interior que já vimos na carta de João, João relembra que nós somos filhinhos, que nós somos filhos de Deus. Por isso temos a vida eterna, o Espírito Santo, a paz, a alegria, a segurança. Não estamos debaixo de nenhuma condenação. Somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, co-herdeiros com Cristo e muito mais. Por isso, igreja, irmãos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Cristo nos prometeu guardar, mas reparem, nós não somos isentos da nossa responsabilidade. Guardai-vos dos ídolos. João convoca-nos a um compromisso final. Um cristão com certeza tem este compromisso final, conforme vemos aqui no versículo 21. Rejeitar a idolatria. Sabem o que é idolatria? É mais, não é somente
ajoelharmos diante de estátuas de madeira, de pedra, de gesso, o que seja. Isso é idolatria, mas não é só. Idolatria é adorar algo ou ser mais devoto a qualquer coisa ou alguém que não seja o próprio Deus. Sabem qual é o nosso principal problema? O meu e o teu. É o problema que João Calvino identificou. O coração humano é uma fábrica de ídolos. O nosso problema não é apenas que somos capazes de fazer ídolos, mas o nosso problema é que automaticamente criamos ídolos de tudo e de todos, inclusive das coisas mais puras e belas que o Senhor nos dá, se podem tornar um ídolo. Um cônjuge que pode se tornar um ídolo, um filho pode se tornar um ídolo, um ministério pode se tornar um ídolo. E nada disso é mau. Mas nós somos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O amor ao dinheiro, o amor a si mesmo, o amor da aprovação, o amor do poder, o amor do prazer, o amor da comida, o amor de dormir, o amor de ser simples, o amor de ter mais, o amor da própria vida, o amor das coisas do mundo. O compromisso final de todo o cristão é não trocar o falso pelo verdadeiro, não trocar o inútil, os ídolos, pelo que realmente importa, Cristo e a vida com Ele, a vida eterna. A grande ideia, a ideia central do apóstolo João é a seguinte: o cristão que tem certeza da sua identidade em Jesus Cristo vive com confiança no seu relacionamento com Deus por meio da oração e rejeita a idolatria do seu coração. Esta é a verdadeira fé. A verdadeira fé é a certeza. O autor aos Hebreus diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A fé é a certeza do Filho de Jesus Cristo encarnado, o Deus homem, o único Salvador. A fé é a certeza da vida eterna, da vitória sobre o pecado, da vitória sobre Satanás, da nossa identidade em Cristo. A fé é a certeza de que as nossas orações são respondidas. A verdadeira fé, ela é guardada, ela é preservada unicamente por Jesus Cristo. Ele nos guardará até ao final. Ele prometeu. E Ele é o que vos chama, o qual também fará. Diante de tudo isto, igreja, irmãos, até tu que estás aqui a visitar-nos, presta atenção às palavras do povo, do profeta Elias para o povo de Israel. Quando houve uma disputa entre quem eles iriam seguir, o profeta Deus, falando em nome de Deus e representando a Deus, para o povo de Israel, que estava entregue à idolatria, a Baal. Estas foram as palavras do profeta Elias. Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal ou coloca qualquer outro ídolo do teu coração, é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Mas eu espero que hoje tu possas responder. Responder com um compromisso final. Rejeitar a idolatria e entregar-te todo o coração ao único Deus vivo e verdadeiro e ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Faz-nos viver à luz destas certezas, com esta confiança, com esta segurança, e que isso nos possa encorajar, animar, fortalecer, estimular a rejeitar toda a idolatria do nosso coração e a viver do temor a Ti e para Ti em todas as coisas, até ao final das nossas vidas, rejeitando a idolatria e servindo unicamente a Ti, como o único Deus vivo e verdadeiro, e ao Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.